Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 8 de janeiro, solenidade da Epifania do Senhor, ou seja, da revelação de Jesus ao mundo. E Jesus revela-se àqueles três reis que vieram do Oriente, que nos mostram que Jesus é luz para todas as nações. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja nos convida a celebrar esse fato histórico da visita daqueles três reis do Oriente, que estudando o céu eram astrônomos, não astrólogos, eram astrônomos, estudando as estrelas do céu, as constelações, a confluência dos planetas, viram brilhar uma grande estrela que, segundo textos antigos, marcava o nascimento de um grande rei. E, segundo o texto de Isaías, marcava o nascimento do rei de Israel. Aqueles homens, quando viram aquela estrela imensa brilhar, a mesma estrela que os pastores viram, quando viram aquela estrela, se alegraram, chegou o tempo. E se organizaram e partiram em caravana para Israel. Os magos não chegaram na noite ou no dia seguinte ao nascimento, como muitos de nós pensamos, não. Eles chegaram quase 2 anos depois. Maria e José já tinham voltado para Nazaré e estavam novamente em Jerusalém para alguma das festas de preceito que os judeus anualmente celebravam, e para Jerusalém se dirigiam para assim honrar a Deus nas suas festividades. Os magos chegaram a Jerusalém, os reis. Imagine uma caravana de camelos e dromedários, muitos empregados, baús, homens bem vestidos. Colocaram suas melhores roupas para verem o Rei dos Reis. E nós ouvimos a história. Herodes fica apavorado com a pergunta dos magos: onde está o Rei dos Judeus? Onde é o lugar onde ele nasceu? Chama os magos e quer descobrir onde está Jesus, não para adorá-lo, mas para matá-lo. Diz o Evangelho que depois, quando saem do palácio, vão até Belém e veem novamente a estrela que vai à sua frente e os ilumina, e que o coração deles se encheu de alegria. Nós temos uma estrela que brilha diante dos nossos olhos, que brilha sobre as nossas cabeças, e essa estrela é Jesus, a luz do mundo. No Evangelho de João, Jesus vai nos dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quantas vezes, irmão e irmã, eu e você colocamos diante dos nossos olhos, acima de nós, luzes que não iluminam verdadeiramente o nosso caminho.
colocamos as nossas ideias próprias ou as ideias dos outros, colocamos valores que nós adquirimos ao longo da nossa vida e que não nos conduzem a um caminho de alegria e de paz, colocamos bens materiais, pessoas e tantas outras situações. Mas uma única luz deve guiar os nossos passos, a luz de Cristo que brilhou naquela noite santa do Natal. Essa luz vai nos conduzir a Ele. Essa luz vai nos conduzir aos braços do Pai, vai nos levar ao céu. E por isso nós precisamos ficar muito atentos aos sinais que Deus coloca na nossa vida e às iluminações que Deus nos vai dando através da nossa oração pessoal, da leitura da Palavra de Deus, da frequência aos sacramentos, do conselho e exortação de um sacerdote ou de um amigo, dos nossos pais. Ora, Deus vai falando a nós, Deus vai orientando os nossos passos. Desde o Oriente até Belém, aquela estrela brilhou no caminho dos magos e os conduziu até Jesus. Quantas vezes o Senhor já colocou pessoas e situações diante dos nossos olhos para nos conduzirem até Ele e nós tomamos outras direções. Nós sabemos que os magos, ao concluírem a visita a Jesus, tomaram outro caminho para voltarem à sua terra. E por quê? Porque haviam sido avisados em sonho, certamente pelo anjo Gabriel, o mesmo que visitara Maria, que visitara também São José, tomaram outro caminho para que o paradeiro de Jesus não fosse descoberto por Herodes, porque Herodes queria matá-lo. E nós sabemos o que vai acontecer depois. O Evangelho, no outro trecho, vai nos relatar que Herodes, furioso, manda matar todos os meninos da região menores de 2 anos. Mas o anjo Gabriel vai a José e o avisa para que ele tome a família sagrada e fuja para o Egito. Ora, a luz de Deus quer iluminar os nossos passos e guiar os nossos caminhos para que nós não sejamos mortos pelo pecado, para que nós não sejamos presas fáceis para o demônio. Vejam, a primeira leitura do livro do profeta Isaías fala disso. Brilha a luz de Deus sobre ti, Jerusalém. Eu e você fomos batizados, marcados com o selo do Espírito Santo. Brilha uma luz em nós. Às vezes parece que nós estamos envolvidos em trevas, porque nós vamos deixando que tanta coisa se acumule no nosso coração e na nossa alma, nos deprimimos, estamos angustiados. Mas isso por quê? Porque tiramos o nosso olhar daquele grande farol que ilumina e guia os nossos passos, que é Jesus. Quando nós temos o nosso coração e os nossos olhos postos no céu, em Jesus, nada e ninguém, como nos vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, poderá nos separar do amor de Cristo. Nós podemos passar pelo vale tenebroso, como nos diz o Salmo 24. Nenhum mal nós temeremos. E por quê? Porque o Senhor vai à frente com o bastão e o cajado, nos conduzindo a pastagens verdejantes. Mas para que isso seja palpável na nossa vida, nós precisamos crer. E além de crer, precisamos abrir os olhos da alma e do coração para enxergar a luz de Cristo. E a promessa de luz, de vida nova, de alegria, de transformação, de salvação, ela se estende a todos os homens de boa vontade que abrem o seu coração para Deus. São Paulo, na segunda leitura, fala disso na carta aos Efésios. A promessa de Jesus Cristo é para todos. E se você até agora se acha indigno dessa promessa, irmão e irmã, eu te convido, liberte-se desse sentimento colocado no seu coração por Satanás. Satanás quer que você que não se encontre no número daqueles que Deus escolheu, mas o Senhor te chamou. Satanás é quem coloca no seu coração que você não é digno de amor, de perdão, de misericórdia, que você não deve estar na luz de Deus porque os seus pecados são muito maiores. Nada é maior que a luz de Deus, nada é maior que o Cristo, nada é maior que o Senhor, Pai de todas as luzes e de toda a misericórdia. Ora, diz o Salmo responsorial que as nações de toda a terra virão adorar o Senhor. Nós devemos ser aqueles que conduzem homens e mulheres de todas as nações ao Senhor. Os magos estavam ali representando todas as nações. Jesus nasceu não só para Israel, mas para todos nós. E Jesus, quando nasce na nossa vida pelo batismo, faz de nós também representantes da sua luz para todas as nações. Então eu quero te convidar hoje a deixar a luz do céu entrar, a abrir de par em par as portas do seu coração
para que a luz de Deus brilhe na sua vida. Luz de Deus que tem um nome, Jesus. Eu quero te convidar hoje a suplicar ao Senhor: Jesus, envia-me a tua luz. Faz resplandecer sobre as trevas da minha vida a tua luz, para que, enxergando os caminhos que tens traçados para mim, eu possa levar teu nome e anunciá-lo a homens e mulheres de todas as línguas, raças e nações, a começar pelos meus, na minha própria casa. Que Deus te abençoe e até amanhã.